Há pessoas que já vivem o inferno em vida. Elas não gritam, mas sangram por dentro. Dormem em silêncio, mas acordam com medo. Carregam nos olhos o peso de algo que não sabem nomear, mas que a Bíblia chama de condenação. O inferno não é uma lenda medieval. Não é um símbolo didático. Ele tem forma, tem voz, tem juízo. E não é apenas uma hipótese futura. É uma sentença anunciada. Um destino preparado desde o princípio para os que escolherem as trevas em vez da luz. Este não é um vídeo sobre terror. É um chamado à verdade. Porque o que está em jogo não é um susto, mas a eternidade. E a Bíblia fala, com palavras que queimam, sobre um abismo onde a alma não morre e o fogo não se apaga. Hoje, você vai descobrir o que a Escritura diz de verdade sobre a profecia do inferno. E talvez, pela primeira vez, compreenda o que está por trás desse silêncio que arde em tanta gente. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Começa assim: um tribunal invisível. Nenhum homem vê suas colunas. Nenhum relógio marca sua hora, mas ele já está armado diante do trono do Altíssimo. Os livros ainda estão fechados, mas as almas, todas elas, caminham para esse julgamento silencioso. E muitos, por ignorância ou soberba, brincam com aquilo que deveria provocar temor. A possibilidade de ouvir, no fim, a sentença mais terrível que existe. Hoje o mundo ri do inferno. Faz dele desenho animado, bordão de comédia, caricatura folclórica. Até mesmo dentro da igreja, há quem murmure que o inferno é apenas símbolo, metáfora didática, figura de linguagem para assustar os ingênuos. Mas o Evangelho não ri. O Evangelho jamais ironiza. Pelo contrário, ele anuncia com lágrimas e fogo uma sentença que não é imaginária, mas eterna, e já foi pronunciada desde o início dos tempos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Cristo não escolheu palavras suaves. Ele não falou em potenciais, ele disse eterno, disse malditos, disse apartai-vos, palavras que queimam mais do que qualquer chama. Ele, o Cordeiro manso e humilde, que perdoou a adúltera e chorou no túmulo de Lázaro, também é o justo juiz, e não mente. Não mascara a verdade para conquistar seguidores. Suas palavras são espada e bálsamo, e ambas ferem para curar. É preciso entender, o inferno não é fruto de uma mente medieval. Ele está inscrito no próprio coração da justiça divina, não como o capricho de um Deus colérico, mas como resposta de um Deus santo ao mistério do mal. Cada criatura humana foi criada para o céu, mas quem rejeita esse dom caminha para o que resta, a separação definitiva, a ausência absoluta de Deus. Isso é o inferno. Imagine o dia do juízo. Milhões de almas reunidas diante da luz inacessível, os céus em silêncio, os livros abertos, os anjos imóveis, os nomes sendo chamados, e de repente, o veredito: apartai-vos de mim. Não haverá apelação, nem mais tempo. Apenas a revelação final da escolha que cada um já vinha fazendo, em cada ato, em cada omissão, em cada pecado não arrependido. O inferno é o resultado final de uma vida inteira vivida como se Deus não existisse. Talvez o mais assustador não seja o fogo em si, mas o frio da ausência. Uma alma sem Deus sente falta até do sofrimento terreno, porque lá não há memória que conforte, nem esperança que aqueça, só o eco da própria escolha. Por isso os santos diziam: o inferno é a solidão da alma que rejeitou o amor. Essa é a sentença, não uma punição arbitrária, mas um espelho perfeito. No juízo, cada um receberá o que construiu com sua própria liberdade. O inferno é justo, porque Deus é justo. E a eternidade não é prêmio nem castigo, é apenas consequência. Mas se tudo isso é real, por que quase ninguém fala sobre isso? Há rostos que carregam uma noite que não termina, olhos opacos, mesmo sob o sol.
sorrisos forçados, atravessados por uma angústia que ninguém explica. Essas pessoas não moram no inferno, mas o inferno já as visita. Um vazio que cresce por dentro, uma ansiedade que aperta o peito sem motivo, uma sede que não se sacia. Elas não sabem nomear, mas sentem. Sentem que algo está profundamente errado. Para muitos, o inferno parece uma ameaça distante, uma espécie de castigo pós-morte reservado aos piores. Mas o inferno, antes de ser lugar, é estado, é ruptura. E essa ruptura pode começar ainda nesta vida. O que vemos em muitos corações, em muitas casas, em muitos hospitais psiquiátricos e avenidas iluminadas, já é uma profecia. A ausência de Deus dói, fere, corrói. E essa dor se alastra como um anúncio sombrio do que pode vir depois. Mas os ímpios são como o mar agitado que não se pode acalmar, e cujas ondas lançam lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor Deus. Isaías capítulo 57, versículos 20 e 21. Essa imagem, o mar agitado, é a alma sem Deus, sempre em movimento, mas sem direção. Sempre buscando, mas nunca encontrando. Um barulho contínuo por fora, uma tormenta silenciosa por dentro. E o mais cruel, muitos nem sabem que essa dor é espiritual. Buscam respostas em terapias, remédios, distrações. Mas a raiz está mais fundo, está na separação, no exílio interior, na ausência do Pai. Quando Jesus falou do inferno, não estava apenas apontando para o além. Ele falava de uma realidade que começa aqui, a dor que começa como ansiedade, solidão, raiva, vazio, pode se tornar estado permanente se não for redimida. É como uma casa escura onde ninguém abre a janela. Aos poucos, o ar desaparece e a alma sufoca. Este é o princípio do inferno. E é aqui que a profecia se cumpre, não como vingança, mas como revelação. Deus já está mostrando, no corpo, na mente, na alma, os sinais do que virá se não houver conversão. Cada noite mal dormida, cada angústia sem nome, cada vício escondido, tudo isso são gritos abafados da alma que se afastou da luz, não por acaso, mas por escolhas. E mesmo assim, poucos ouvem, porque o inferno moderno não vem com tridentes e chamas, vem com vícios elegantes, risos falsos, distrações em tela cheia. O inimigo não precisa mais assustar, ele só precisa manter as almas entorpecidas, longe da oração, longe do arrependimento, longe da cruz. Mas se já estamos sentindo o gosto amargo da ausência, o que acontece quando ela se torna total? Eles viram o que nós não suportaríamos ver. Os profetas não eram apenas poetas ou pregadores, eram homens escolhidos para olhar dentro do invisível, para contemplar com os olhos da alma aquilo que o mundo insiste em negar, o destino das almas afastadas de Deus. E o que viram não foi simbólico, foi concreto. Foi fogo, foi verme, foi vergonha eterna. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará, e serão um espetáculo horrendo para toda a carne. Isaías capítulo 66, versículo 24. Isaías, o profeta da esperança messiânica, termina seu livro com uma visão apocalíptica. Ele não suaviza, ele vê corpos, vermes, fogo, vê a consequência viva do pecado. E nos mostra que, mesmo antes do Novo Testamento, o Senhor já revelava o horror do afastamento eterno. O inferno não é um invento dos padres, é um aviso dos profetas. Daniel, outro visionário, diz com clareza: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2. A Bíblia não deixa espaço para ambiguidades. A ressurreição é universal, mas o destino não é o mesmo para todos. Há os que ressuscitarão para a luz e os que despertarão para a vergonha. Vergonha que nunca termina, porque não é mais possível reverter. O arrependimento naquele momento já não é remédio, já é memória.
O testemunho dos profetas forma um fio vermelho que atravessa as Escrituras. Não é um tema isolado, é uma mensagem contínua. A cada geração, Deus levantou vozes para alertar seu povo. Escolhei a vida para que vivais. Mas o povo, tantas vezes, preferiu os ídolos. E quando os ídolos falham, resta o deserto. E depois do deserto, o abismo. Esses homens santos não falavam por medo, mas por zelo. Suas palavras vinham carregadas de amor, mas um amor exigente que não permite auto-engano, porque o amor verdadeiro mostra o destino. E se esse destino for o inferno, então é preciso nomeá-lo. É preciso proclamá-lo em lágrimas, como Jeremias chorava por Jerusalém. Quem lê os profetas não pode permanecer indiferente. Não há neutralidade possível diante de um fogo que não se apaga e de um verme que não morre. A imagem é crua, porque a realidade é grave. E quanto mais se tenta diluir a verdade, mais ela fere quando retorna. O inferno foi anunciado para despertar os corações antes que seja tarde. Mas se os profetas antigos viram o que Jesus, o Filho, revelou, quem ousaria falar mais sobre o inferno do que sobre o céu? Jesus, o mesmo que abraçava os leprosos, perdoava adúlteros e multiplicava pães. O mesmo que dizia, vinde a mim, todos os que estáis cansados, foi também quem mais falou sobre o fogo eterno, sobre a porta estreita, sobre o ranger de dentes, não para espalhar terror, mas para acordar as almas adormecidas. Ele não falava em teorias, falava como quem já viu, como quem conhece os dois lados da eternidade. Em suas parábolas, o inferno não é uma metáfora, mas um cenário com personagens, com sede, com dor, com clamor, como na parábola do rico e Lázaro. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24. A cena é visceral. Não há linguagem simbólica. O rico sente sede, reconhece Abraão, suplica por uma gota d'água, mas não pode mais atravessar o abismo. Ele sabe por que está ali. E isso talvez seja o pior tormento. A consciência que recorda, a alma que compreende, tarde demais, que a eternidade se construiu nos pequenos gestos da vida. Cristo poderia ter suavizado, mas não suavizou. Poderia ter evitado o tema, mas não evitou, porque o amor que esconde a verdade não é amor, é covardia. E o amor de Deus é corajoso. Ele nos mostra com sangue e lágrimas o que nos espera se rejeitarmos a luz. E o faz enquanto ainda há tempo. Se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Melhor te é entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos capítulo 9, versículos 47 e 48. O próprio Cristo repete as palavras de Isaías. Ele liga o inferno à escolha, à renúncia que muitos evitam. Melhor perder um membro, uma posse, um prazer, um apego, do que perder a alma. A eternidade pesa mais que qualquer sacrifício. E no Getsêmani, quando Jesus sua sangue, não é apenas pela cruz física. Ele vê o que nós não vemos. As almas que o rejeitariam, mesmo depois de tanto amor. Ele vê o inferno e chora. Porque para essas almas, ele também foi até o fim, mas elas escolheram outra coisa. Se o próprio Filho de Deus nos alertou com tamanha clareza, o que mais ainda esperamos para levar isso a sério? Silêncio. É o som que precede o fim de todas as coisas. No Apocalipse, antes que o livro seja aberto, antes que o Cordeiro julgue os vivos e os mortos, há silêncio no céu por quase meia hora, porque até os anjos se calam diante daquilo que será revelado. O destino das almas, a separação final, a queda dos que rejeitaram a luz, e a entrada de alguns, poucos, na eternidade da glória.
A linguagem de João é simbólica, sim, mas não é menos real por isso. Pelo contrário, é tão grave, tão imensa, que só pode ser dita com imagens maiores do que nós. E uma dessas imagens é terrível: o lago de fogo. Ele aparece não no início do Apocalipse, mas no final, como destino último, irreversível, absoluto. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. Note a profundidade. Até o próprio inferno, Hades, o lugar dos mortos, será lançado no lago de fogo. Isso significa que haverá algo ainda mais definitivo. O inferno, enquanto espera o juízo, é apenas prelúdio. Mas o lago é o decreto final, é o ponto sem retorno. O lugar onde o mal não apenas sofre, mas é selado, isolado para sempre da presença de Deus. A cena descrita por São João é de cortar a alma. Livros são abertos, nomes são lidos, anjos em posição. O trono branco resplandece, e uma pergunta paira sobre toda criatura: está teu nome escrito no livro da vida? Porque se não estiver, não haverá justificativa, nem clamor, nem lembrança, apenas silêncio e fogo. É aqui que a profecia do inferno atinge sua expressão máxima, não como um susto, mas como um juízo santo. O lago de fogo é o símbolo da justiça consumada. Não há injustiça em Deus. O mal que foi escolhido e repetido e defendido e amado não pode conviver eternamente com a luz. Seria traição à santidade. E mais, o Apocalipse não mostra Deus se alegrando com a perdição. Pelo contrário, em todo o livro, o Cordeiro oferece tempo, apelos, trombetas, pragas, testemunhas, tudo para que haja conversão, tudo para que o nome da alma esteja no livro. Mas o que fazem muitos? Ignoram, zombam, matam os profetas, preferem a besta ao cordeiro. E assim, o dia chega. O lago se abre, o livro se fecha. Mas se até o inferno será lançado no lago, o que será da alma que vive ignorando o seu juízo? O inferno não é uma explosão de ira, é o peso exato da balança divina. É o lugar onde o mal, finalmente, encontra seu limite, onde as vítimas esquecidas recebem resposta, onde a justiça que tantos ignoraram se levanta com voz de trovão e veste de glória. Porque se Deus não fosse justo, o universo desabaria. Vivemos em um tempo que chama o mal de liberdade, que confunde compaixão com impunidade, que prefere um Deus domesticado, sem julgamento, sem autoridade. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus verdadeiro, o Deus que é amor, também é fogo consumidor. Ele vê cada lágrima, cada injustiça, cada grito abafado e promete retribuição. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Essa frase é simples, mas pesa como o próprio juízo. Cada um, segundo as suas obras, não segundo aparências, títulos ou intenções, mas segundo a verdade profunda do coração, que só Deus vê. Isso é justiça. Isso é amor em sua forma mais pura. Dar a cada alma o que ela escolheu, o que ela cultivou, o que ela se tornou. E por isso o inferno é necessário, porque há crimes que não foram punidos, há dores que não foram reparadas, há soberbas que nunca se curvaram. Se o inferno não existisse, Deus seria indiferente. Mas ele não é. Ele é justo. E a justiça divina não falha. Não adia eternamente. Ela espera, mas chega. E quando chega, tudo se revela. O inferno é o lugar onde o mal já não pode mais ferir ninguém. Onde ele é isolado. Onde suas máscaras caem. Onde sua sedução termina. Lá, o pecado aparece em sua forma final. Desfigurado, nauseante, desesperado. E quem o amou mais que a Deus, o encontra para sempre. Mas o mais inquietante é que essa justiça não será imposta contra a vontade da alma. O inferno não é um cárcere forçado, é um espelho.
O juízo final apenas confirma, diante de todos os céus, o que a alma já viveu aqui: distanciamento, rejeição, orgulho. Aquilo que parecia liberdade era exílio, e agora é sentença. Essa é a profecia do inferno, a revelação última de que Deus é justo, e porque é justo, Ele separa, Ele purifica, Ele sela o destino das almas, e o faz com dor, não porque deseja condenar, mas porque respeita a escolha de cada um até o fim. Mas ainda há uma porta aberta, uma chance, uma promessa. Imagine uma porta aberta no meio da noite. Em volta, tudo é escuridão, mas dela emana uma luz branda. Não ofusca, mas atrai. Há calor ali e silêncio de paz. Dentro há um banquete esperando, mas poucos entram. A maioria passa apressada, outros zombam, alguns hesitam, mas continuam na escuridão. E a cada minuto, a porta se fecha um pouco mais. Essa é a realidade da graça. O mesmo Deus que anuncia a sentença do inferno abre com mãos traspassadas a porta da salvação. E Ele não o faz com palavras frias, mas com o próprio sangue. Não envia anjos. Ele vem, Ele morre, Ele ressuscita, e mesmo assim, muitos não entram, porque é mais fácil permanecer no escuro do que encarar a luz que revela o pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João capítulo 3, versículo 16. Este versículo é o coração do Evangelho. E, paradoxalmente, é também a chave para entender o inferno. Se Deus entregou tudo e ainda assim é rejeitado, o que sobra à alma que diz não? A vida eterna está diante de todos, mas não será forçada a ninguém. É preciso escolhê-la. É preciso entrar pela porta enquanto ela ainda está aberta. A misericórdia não é ausência de justiça, é a sua antecipação. É como o médico que mostra a ferida antes que ela apodreça. Como o pai que avisa o filho antes que ele caia no abismo. Deus está sempre primeiro, sempre oferecendo o escape, mas Ele não anula a liberdade. Ele respeita. E esse respeito divino é tão radical que permite sim que uma alma o rejeite para sempre. Talvez você esteja vivendo o início do inferno agora. Talvez carregue um peso sem nome, uma culpa antiga, uma ferida que se recusa a cicatrizar. Talvez tenha tentado de tudo, psicólogos, distrações, vícios, mas ainda sente aquele vazio, aquela sede, aquela inquietação que não passa. É a alma, e ela está pedindo algo que o mundo não pode dar: redenção. A boa notícia é que o inferno ainda não venceu. A profecia ainda não se cumpriu em sua vida. Enquanto há vida, há chance. Enquanto há respiração, há tempo. A porta está entreaberta. E o Senhor de pé chama, não com gritos, mas com aquele silêncio que toca o mais íntimo. Basta uma decisão, um sim, um arrependimento verdadeiro, e tudo muda. A profecia do inferno não existe para te assustar. Ela existe para te salvar. É o grito do céu antes que o abismo se feche. É o clarim de guerra que anuncia: ou você escolhe a luz, ou a escuridão te escolherá. Mas há quem diga sim, há quem volte, há quem, mesmo tarde, entre pela porta e encontra o que parecia impossível. A eternidade já começa aqui. Mas será mesmo possível experimentar a vida eterna antes da morte? Há quem já viva o inferno em vida, mas também há quem, mesmo em meio à dor, já experimenta, em segredo, a eternidade. São pessoas que não se destacam aos olhos do mundo, mas que carregam no olhar algo que o inferno não pode roubar: esperança. Essas almas, discretas e luminosas, já provaram que a condenação não é inevitável, que o destino pode ser reescrito, porque a profecia do inferno não foi escrita para os perfeitos, foi escrita para os pecadores, para mim, para você, para todos os que ainda respiram. É um aviso, um sinal vermelho na estrada da alma, um clamor divino pedindo: volta enquanto há tempo, porque um dia a estrada se parte e depois dela não há mais retorno. Muitos ignoram.
Outros zombam, alguns adiam, mas há os que escutam, há os que choram, arrependem-se e voltam. Há os que olham para a cruz e compreendem que ali está a chave. Porque a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, é uma ponte sobre o abismo, a única ponte. Quem atravessa por ela escapa do fogo e entra na luz. Cristo desceu até as regiões mais profundas para que você não precise descer. Ele suportou a sede, a dor, o abandono, o grito final, tudo isso para que a tua alma tivesse uma nova chance. Hoje, essa chance está diante de você. Ela não virá com anjos nem trombetas. Ela vem assim, em silêncio, na forma de um chamado sutil, mas decisivo. Por isso, pare agora, respire fundo e pergunte a si mesmo: se eu estivesse diante do trono hoje, onde estaria meu nome? O que diz minha história? Que escolhas minha alma tem feito no escuro? Não é tarde demais. Ainda não. Se essa mensagem falou com você, escreva agora mesmo nos comentários: eu escolho a luz. Não para agradar ninguém, mas como um testemunho, como um ato profético, como um passo espiritual. Quando você escreve, você declara. E o céu inteiro ouve. É o primeiro gesto de muitos, mas já é o começo de uma virada eterna. E vá além. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez seja a sua única oportunidade de plantar uma semente. Uma alma pode estar à beira do abismo, e você pode ser a última vela acesa na escuridão. Uma simples partilha pode salvar uma eternidade. Agora, com reverência, eu te peço, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado, não por algoritmo, mas para que juntos possamos continuar esse caminho de luz. Aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo. É um convite à conversão. É um toque suave entre o céu e a terra. Ative o sininho, não para receber notificações, mas para não perder nenhum chamado que Deus ainda queira fazer à sua alma. Deixe seu comentário, compartilhe e retorne sempre, porque há verdades que salvam e há momentos em que o coração entende: a eternidade começa agora.